Nação flamenguista, o Flamengo venceu por 2-1, vitória, né? Num jogo aí onde o Flamengo foi dominante da partida. Do início o Flamengo dominando, colocando pressão, marcando em cima, subindo as linhas, né? E o Vitória sequer no primeiro tempo deu um chute no gol, né? No segundo tempo conseguiu fazer o gol de empate, que infelizmente a bola desviou e Gerson aí entrou. Conseguiu até criar uma oportunidade logo depois. Mas, pessoal, vamos ser realistas, né? O primeiro tempo o Flamengo era para ter vencido no mínimo por 4-0. No mínimo por 4-0, né? Jogou muita bola, pressão, linhas ofensivas altas, não deixando a equipe adversária respirar. Esse sim é o futebol que o torcedor flamenguista quer, né? Esse sim é o DNA que o Flamengo tem. Não só o DNA que o Flamengo tem, mas que o povo brasileiro, aqueles que gostam de acompanhar um bom futebol, gosta de ver, né? Para você ter noção, Neto, né, que é um crítico do Flamengo, fazendo vários elogios, né? Elogiando Gerson, Arrascaeta, né? E citando aí que realmente esse ano tá difícil de tirar esse título do Flamengo. Claro, o Flamengo tem que demonstrar seu favoritismo, para mim, dentro de campo. Tem que ir lá, jogar bem, fazer os gols, né? Que vem perdendo muitos gols. E também Felipe Luiz nas suas mudanças, né? Sempre surpreendendo, sempre estudando bem, né, as equipes adversárias. Isso também está deixando o torcedor flamenguista animado, né? Vamos ver o que foi que Neto falou aí, sua turma. Créditos do vídeo, né? Esporte na Banda, o link vai estar aqui na descrição. É apito final. Vamos ver o que eles falaram sobre esse jogo. No final do vídeo eu deixo a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Com a gente, você tá direto aí, o apito final arrebentando todo domingo às 9 horas da noite. Qual a ideia, meu querido Quesada, em relação ao Flamengo? Que pra mim o grande candidato ao título é o Internacional, que meteu 3-0 na equipe do Cruzeiro, e pra mim é o favorito pro título daquilo que eu tô vendo do ano passado e desse ano. Eu acho que o Flamengo também mas o Flamengo ganhando o jogo lá no Barradão, que é muito difícil, e aí eu não sei se é o 101º gol do Bruno Henrique, por sinal, não é chamado pra seleção. Quem é chamado? João Fonseca, Matheus Cunha, os caras que eu nem sei quem são, nem sei que jogaram. Agora, o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção. Porque aí eu não sei por quê. Não sei por que o Bruno Henrique não pode ser convocado para a seleção, desde quando ele vem jogando muito. Ele tem 101 gols pelo Flamengo. Quesada. Esse cara, Neto, joga muito. Acho que merecia uma chance na seleção. Estaria à frente de alguns que já foram convocados, mas... Nem ir para a seleção já é um absurdo, né? Nem tá na lista, né? Isso é um absurdo. Isso é cartas marcadas, né? Agora, Neto, a grande crítica ao Flamengo no meio de semana na Libertadores é que sobraram atacantes e faltaram homens de criação no meio campo. Mas ganhou, né, Quesada? Ganhou, isso é importante. Ou seja, mesmo quando não consegue fazer... Deportivo Táchira, né? Deportivo Táchira lá. Que é duro chegar lá, sabia? Eu joguei na Venezuela, falando uma coisa pra você. É mais fácil chegar na Lua do que em Táchira. A viagem é mais complicada do que o jogo, às vezes. Você não tem ideia. Mas a questão é a seguinte, naquele jogo, Neto, não jogaram... Você acredita que o homem chegou na Lua? Acredito. Tem gente que não acredita, que sabe. Acredito. Você acredita que o Kid Bengala é tudo aquilo? Não, isso eu não sei. Não sabe? Então agora, voltando pro futebol. Que a Terra é redonda e não é plana, eu aí é mentira, né? Ela seja redonda. Aí é mentira, né? Mas tem gente que acha que é plana. Mas o fato é o seguinte, o Flamengo com o Gerson e a Arrascaeta é outro time. Você acha que o Luciano Huck faz uma pergunta dessa pros convidados dele? Faz. O que você... Uma vez tá assistindo, eu falo as coisas aqui, gente, tem esse negócio comigo aqui, eu tô 23 anos aqui, eu falo o que eu quero. Com responsabilidade ou não. Eu pensei agora que tava tendo um negócio do Luciano, do Marcos Mion um dia, lá no programa dele de sábado. Os caras dão 20 pontos de audiência. Eu nunca vi nenhum frentista falar que vê eles. Nunca vi nenhum cara do supermercado, mas eles dão audiência, eles dormindo, eles dão mais audiência que tudo nós juntos. Dormindo, eles dão audiência. Aí o Marcos Bion falou assim, perguntando pro rapaz, o que você não faria perto dos seus filhos? Aí eu não comia chocolate. Eu falei, eu não fazia amor com a minha mulher, perto dos meus filhos. E aí, Quesada, o que você acha disso? Eu acho que é muito importante isso daí. Agora é o seguinte, Gerson Arrascaeta no time do Flamengo é outro time, vai passar necessariamente pelo pé dos dois as grandes conquistas do Flamengo nessa temporada. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vamos lá, o William tá lá, Marília Ruiz toda de Marilyn Monroe, aqui, linda, maravilhosa, uma das maiores jornalistas desse país. Conta pra mim, alguém ganha do Flamengo esse ano? O Inter, Palmeiras, que por sinal, daquilo que eu vi da rodada, Marília, São Paulo, Atlético, Internacional, Cruzeiro, Vitória e Flamengo. Assisti vários jogos.
o Corinthians é candidato ao título brasileiro, se der uma reforçadinha, Marília. Eu acho que foi muito importante o que o Emiliano falou na coletiva ontem, né? Porque na semana passada eu cobrei aqui o que o Corinthians quer, o que o Corinthians vai priorizar. E ontem, depois da vitória sobre o Vasco, o auxiliar técnico do Corinthians disse que a prioridade do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, que o Corinthians não pode sofrer, a torcida do Corinthians não pode sofrer o que vem sofrido. Por isso, acho até que, baseado também no que aconteceu no meio de semana contra o Huracan, acho certíssimo que o Corinthians priorize o Campeonato Brasileiro. Isso pode colocar o Corinthians numa outra prateleira, talvez não dos grandes favoritos, mas com os grandes favoritos tropeçando nessa primeira rodada, por exemplo, Corinthians e Internacional nesse momento dividem a liderança do campeonato. Sobre o Flamengo, foi um jogo estranho, apesar do Flamengo, como disse o William, ter sido melhor do que o Vitória, o Flamengo consegue abrir o placar só no segundo tempo com um golaço do Arrascaeta, desses de gênio mesmo, e na sequência o Wellington Rato, que tinha acabado de entrar, empata. E aí, hoje, o Felipe Luiz, que eu acho o melhor técnico do Brasil... Daqui a pouco a gente tem os lances de Palmeiras e Sport, direto da Ilha do Retiro, pro Godoy, pra Marília, pro Quesada e pra mim, pra que nós possamos ver pra vocês. Tá legal, gente? Daqui a pouco a gente vai pra lá. Marília, perdão. Só pra terminar, eu acho que o Felipe Luiz, melhor técnico brasileiro em atividade no momento, mas acho que hoje, no segundo tempo, ele fez mudanças estranhas. O Flamengo piorou depois das mudanças, ficou de novo com 4 atacantes, com mais dificuldade de fazer. E o Bruno Henrique, de uma forma... Bruno Henrique, no finalzinho do jogo, deu a vitória ao Flamengo. Importante, porque na estreia havia empatado em casa com o Internacional. Não, eu vejo o contrário, pelo contrário, né? Com as mudanças, a entrada de Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique, o Flamengo melhorou no segundo tempo a partir dessas entradas, né? Inclusive, o Flamengo saiu com um gol criado por esses 3 jogadores, né? Enfiada de Michael para Luiz Araújo e uma bola cruzada na área de Luiz Araújo para Bruno Henrique, né? Pelo contrário, o Flamengo melhorou, né? O grande favorito Neto, a todas as competições que ele disputar, a Vera. Mas a gente já sabe que no Brasil, com o calendário que tem, ninguém consegue levar as 3 competições. Quarta-feira tem o sorteio da Copa do Brasil, então precisa ver qual vai ser a prioridade do Felipe Luiz. É Brasileiro, Libertadores, depois Copa do Brasil? Aí sobra a Copa do Brasil para alguém. Vamos lá, Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Flamengo ganha de 2-1 com o gol do Wellington Rato pro Vitória. Você vai falar aquilo que você quiser. Grande Godoy, maravilhoso Godoy. E o Godoy vai dizer para vocês se foi pênalti ou não em cima do Rafael Veiga no jogo de Palmeiras contra o Sport. E daqui a pouco, olha que as nuvens, olha que o céu, olha que a lua, olha que tiver tudo bonitinho, olha que os poderes de Grayskull puder, a gente vai colocar Palmeiras e Sport. Vamos lá. Aí, meu querido Godoy, o que você pode falar do Flamengo? Craque Neto, o Flamengo é um forte candidato ao título, é um forte candidato em todas as competições que ele participar, de conquistar o título, porque ele tem uma verdadeira seleção na mão, né? Veja só quantos jogadores de seleção que tem no time titular, sem contar aqueles que estão na reserva, seja a seleção brasileira quanto seleção dos outros países aqui da América. Agora, quanto à qualidade do técnico Felipe Luiz, saber comandar esse grupo de estrelas não é fácil, não, é muito difícil. Porém, para fazer os jogadores renderem é mais fácil do que o produto total, a qualidade total do que o técnico do Fortaleza tem na mão. Então, em termos de qualidade disponível, de investimento disponível, o técnico Vojvoda do Fortaleza tem um rendimento melhor do que o Felipe Luiz, no meu entender. Portanto, o Flamengo é candidato aos títulos que ele disputar, mas a gente tem que valorizar muito o que o Vojvoda faz com o Fortaleza. Não tenho dúvida disso. E o Abel Ferreira no Palmeiras também, ainda mais com os pênaltis que tem. Eu quero ver qual vai ser a fala dele na coletiva. Eu quero saber como é que vai ser. Mas antes disso, o William lá, né? A gente tem o William lá. Ô, William, e aí em relação ao Vitória, próximo jogo do Vitória, próximo jogo do Flamengo, qual é a visão que você tem aí, filho?
Pois é, o Vitória está num momento complicado, Neto, porque vem de 8 partidas com apenas uma vitória. É a pior marca da era Carpini. O técnico Thiago Carpini vem sendo cada vez mais cobrado, né, no comando do Leão. No jogo de hoje fez algumas mudanças na escalação, força máxima, mas atendendo alguns pedidos do torcedor, como Claudinho na lateral direita, no ataque também a entrada do Eric, que veio por empréstimo do São Paulo. Então o time teve algumas modificações para encontrar um fato novo, né, em busca de um resultado melhor contra o Flamengo. Em termos de desempenho, o time não propôs muito, mas lutou bastante, né? A torcida vibrou durante todo o jogo apoiando o time porque percebeu a raça da equipe dentro de campo. Mas o fato é que não veio nenhum ponto nesta noite. Vitória segue sem pontuar no Campeonato Brasileiro. Agora volta a atenção para a Copa Sul-Americana, porque já tem compromisso no meio da semana contra o Defensa e Justiça fora de casa. É uma sequência dura pela frente. Defensa e Justiça, Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense. 4 jogos muito difíceis aí e que o técnico Thiago Carpini e a equipe precisam reagir o quanto antes para que a situação não fique ainda mais complicada, tanto no Brasileiro como na Sul-Americana, em que o Vitória estreou com empate em casa contra a Universidade Católica do Equador, Neto. Vamos lá, então. O William, obrigado por toda a sua participação maravilhosa todo domingo, sempre convidado para falar do Bahia, falar do Vitória, falar do futebol do Nordeste, tá bom, filho? Obrigado, Neto. Sempre um prazer participar. Tá legal. Vamos lá. Vamos lá. O Paulo de Tarso, na Ilha do Retiro, né? Principalmente. Pois é, pessoal. O pessoal mesmo falou aí, Neto, né? A galera do apito final. Hoje a gente pode dizer que o Flamengo é favorito, né? Isso eu não tô dizendo aqui, não tô sendo arrogante, não tô desmesprezando as equipes adversárias, né? A verdade é só hoje o Flamengo é favorito a ganhar todas as competições. Isso quer dizer que vai ganhar? Não, não quer dizer nada, né? Só quer dizer que tem que entrar em campo, mostrar desempenho, mostrar rendimento como vem acontecendo, vai ficar mais próximo dos títulos, né? E o torcedor flamenguista, cada dia que passa, deposita mais expectativa, né? Em cima de Felipe Luiz, né? Eu discordo aí da Marila Ruiz, né? Onde ela diz que o Flamengo, nas suas substituições, piorou o jogo. Eu não entendi, porque a partir do momento que Felipe Luiz colocou os caras em campo, Michael, Luiz Araújo e Bruno Henrique, o Flamengo começou a ficar mais solto no jogo, né? Ok, o Vitória empatou. Aí o lance, como eu falei aí, o lance do segundo gol foi toda criada pelos jogadores que entraram, pessoal. Michael dá uma enfiada para Luiz Araújo, Luiz Araújo vai na linha de fundo, cruza e Bruno Henrique faz o gol. Então, método do treinador que colocou os caras e os caras decidiram, né? Não é porque os caras foram mal contra o Deportivo Tátira, pela Libertadores, pela estreia da Libertadores, principalmente Michel e Luiz Araújo, que ia ser mal hoje de novo, né? Um jogo totalmente diferente, né? Libertadores, eu acho que o jogo o Flamengo teria que ganhar, ganhou, ok. E o jogo contra o Vitória, o Flamengo manteve o mesmo padrão de jogo que vem tendo há já mais ou menos um ano, né? Futebol ofensivo, subindo as linhas, né? Os zagueiros jogando ali no meio campo, né? Principalmente quando o Flamengo está atacando, sufocando a equipe adversária, marcando pressão, não deixando a equipe adversária envolver em toque de bolas. O jogador do Vitória pegava na bola, tinha 2, 3 cercando, né? Isso aí eu acho que é método do trabalho de Felipe Luiz, né? Para mim hoje, Felipe Luiz é o grande destaque do futebol brasileiro quando se fala em treinador. Para mim hoje, Felipe Luiz é um cara que, queira ou não queira, o nome dele logo vai ser sugerido em um grande clube da Europa. Já foi sugerido para uma seleção brasileira, ele sabe que o momento não é agora. E a gente também fica com essa expectativa que ele não aceita um convite de um grande clube da Europa, né? Um Atlético de Madrid, outros clubes também, né? Mas o Flamengo está no caminho certo, pessoal. O Flamengo está naquele ponto que a gente disse que ele está na crescente, né? Vai voltar aí Pedro, né? Para o jogo da quarta-feira. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que só quem tem a ganhar com isso é o Flamengo. O Flamengo que tem um elenco recheado. Hoje ninguém sabe quem é titular, quem é reserva. Eu acho que com o elenco que o Flamengo tem, o Flamengo pode muito bem poupar 2, 3 jogadores, como poupou. Por exemplo, segundo tempo, quem foi que entrou no Flamengo? Segundo tempo entrou
Everton Araújo no lugar do Dela Cruz. Entrou Bruno Henrique, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Michael. Foram os 5 que entraram, pessoal. Para mim, 5 jogadores de qualidade. 5 jogadores de qualidade, né? Ainda falta Pedro, né, entrar nessa equipe aí, né? Então, sem sombra de dúvida, eu não vou discordar da galera aí do apito final, né? O Flamengo é favorito, sim, a ganhar todas as competições. Isso não quer dizer que vai ganhar. Quer dizer que tem elenco para isso, quer dizer que tá jogando um bom futebol para isso. Tem um treinador que estuda os adversários, tem um treinador que sabe administrar os jogos, né? Em questão de jogador, no que é que adianta você ter um elenco e você só querer jogar com mesmo os 11 titular, né? Você sabe que vai jogar, principalmente no início da temporada, né? Quando chegar ali mais ou menos no 15 jogos do Campeonato Brasileiro, jogadores tudo contundido, não vai jogar a fase mais importante da Libertadores. Então, o Flamengo tem um elenco qualificado, então joga, um exemplo, Gerson jogou hoje, ele não jogou o jogo passado, tem muito bem condições de jogar o próximo jogo também, né? Contra o time aí da Libertadores, contra o Córdoba. Joga na Libertadores e já folga no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Eu não sei nem quem é o time ainda, mas vai jogar no Maracanã também. Então já poupa ali alguns jogadores, dependendo do adversário, né? Poupa Gerson, Arrascaeta, né? Faz 2 jogos seguidos, pessoal, e poupa um. Faz 2 jogos seguidos, poupa um. Isso aí é normal. E nem sempre eles vão jogar os 90 minutos, né? Um jogo joga 90, outro jogo joga 60, 70 e assim sucessivamente, né? A verdade é que eu acho que o Flamengo tá no caminho certo, né? Para você, nação flamenguista, deixa sua opinião aqui, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.